Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje o novo regime do Fundo de Garantia Salarial, por um lado transpondo uma diretiva da União Europeia relativa à aproximação da legislação dos Estados-membros sobre proteção de trabalhadores assalariados em caso de insolvência das empresas e, por outro lado, fundamentalmente, adequando a legislação nacional, fazendo um alargamento da utilização deste fundo para a utilização do programa Revitalizar, ou seja, para todos os processos especiais de revitalização de empresas, aprovados já por este Governo, seja o PER, seja o CIREV, permitindo que os trabalhadores em empresas neste tipo de situações, portanto, relativamente às quais não foi declarada a insolvência da empresa, pelo contrário, está-se a trabalhar num programa de recuperação da empresa, os trabalhadores poderem também ter acesso ao Fundo de Garantia Salarial. Esta era uma das questões que era mais suscitada em termos práticos, uma vez que, como é compreensível, muitas vezes da parte dos trabalhadores havia um parecer desfavorável relativamente à adoção de planos de recuperação da empresa, precisamente para não se verem legalmente impedidos de poder recorrer à salvaguarda dos seus créditos de trabalho através do Fundo de Garantia Salarial. Com esta alteração, que beneficiou, de resto, do acordo de todos os parceiros sociais, quer do lado dos empregadores, quer do lado das estruturas sindicais, com esta nova legislação, alarga-se a utilização do fundo também aos trabalhadores das empresas que sejam objeto de programas especiais de recuperação económica. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros o regulamento de atribuição do subsídio social de mobilidade no âmbito dos serviços aéreos aos passageiros residentes na região autónoma dos Açores, residentes, equiparados e estudantes, que sejam utilizadores de serviços aéreos regulares entre o continente e aquela região autónoma. O auxílio social é de valor variável por viagem entre o continente e a região, e a sua atribuição é feita diretamente aos beneficiários a posteriori, ou seja, o bilhete é pago e depois há o levantamento do apoio por parte do titular do bilhete da própria viagem. O valor do auxílio será definido em portaria conjunta do Governo, do membro do Governo responsável pela área das finanças e do transporte aéreo, obviamente após a audição do Governo regional dos Açores. É remetido para portaria para permitir uma flexibilização, uma vez que, previsivelmente, ao longo do tempo, este valor tem de ser atualizado. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros um diploma que define as formas de proteção do nome, imagem e atividade desenvolvidas pelas federações desportivas, e o Sr. Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, que está aqui ao meu lado, fará de seguida a apresentação desta medida hoje adotada pelo Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma alteração aos regimes jurídicos da assistência na doença aos militares das Forças Armadas, da Guarda Nacional Republicana e os agentes da PSP, no sentido de permitir que os cônjuges ou unidos de facto dos já beneficiários destes subsistemas possam ter a sua inscrição voluntária também no subsistema mediante o pagamento de uma contribuição. O Conselho de Ministros aprovou ainda a criação da carreira técnico superior especialista em orçamento e finanças públicas, carreira a funcionar no Ministério das Finanças, mais concretamente no Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais, o SPEARI, do Ministério das Finanças, a Direção-Geral do Orçamento e a Direção-Geral do Tesouro e das Finanças. Trata-se de uma matéria que já é do conhecimento dos senhores jornalistas, uma vez que já tinha sido aprovada anteriormente na Generalidade aqui no Conselho de Ministros e objeto de negociação coletiva nos termos da lei com os próprios sindicatos. O Conselho de Ministros aprovou também hoje uma alteração ao regime jurídico de licenciamento e fiscalização pelas câmaras municipais das chamadas autorizações para os acampamentos ocasionais, no sentido de agilizar essas autorizações no caso em que os acampamentos ocasionais sejam realizados por entidades reconhecidas internacionalmente, como, por exemplo, o Corpo Nacional de Escutas e as Guias, que também é uma organização filiada internacionalmente. De referir que o volume de acampamentos que são realizados anualmente ultrapassa as 200 de milhares por parte destas organizações,
200 de milhares por parte apenas do Corpo Nacional de Escutas, porque juntando as várias organizações, seguramente que o número será ainda bastante maior. Referir também que o Conselho de Ministros aprovou a revisão e redenominação de classificação da ANTA Grande do Zambujeiro de Valverde, no herdado sobralinho distrito de Évora. Passa agora esta ANTA a ser classificada como Monumento Nacional e tem uma área de proteção de zona não edificante e nos termos habituais da lei. Por último, referir que o Conselho de Ministros aprovou também a recondução da totalidade dos membros do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, cujo mandato tinha terminado. Este parecer teve naturalmente esta nomeação teve naturalmente a pronúncia favorável prévia da CRESAP. Eu peço ao Sr. Secretário de Estado do Desporto e da Juventude para vos fazer então a apresentação do diploma hoje aprovado em Conselho de Ministros relativamente aos direitos das federações desportivas. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito bom dia a todos. O diploma hoje aprovado no Conselho de Ministros vem regulamentar os preceitos estabelecidos na Lei de Base da Atividade Física e do Desporto, relativamente à proteção do nome, imagem e as atividades desenvolvidas pelas federações desportivas. Assim, relativamente ao nome, estabelece a proteção da denominação, que apenas podem ser utilizadas por federações desportivas com o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva. Relativamente à imagem, protege especificamente as expressões, marcas, entre outras, das federações desportivas, mediante o prévio registro das mesmas junto do INPI. E relativamente à proteção das atividades, fica mais claro agora na lei o direito exclusivo das federações de promover, regulamentar, dirigir a nível nacional a prática de uma modalidade desportiva, organizar e publicitar os quadros competitivos da modalidade, atribuir os títulos de campeão nacional ou regional, reconhecer e organizar as seleções nacionais e representações nacionais. Dizer ainda que relativamente à proteção das atividades, fica agora claro, conforme estava já previsto na própria lei de base, que a realização de provas que cumulativamente contem com atletas federados e prémios de valor igual ou superior a 100 euros ficam dependentes de um parecer favorável vinculativo da federação respectiva, para que desta forma se consiga assegurar matérias extremamente importantes como a segurança e a saúde dos praticantes, bem como tudo o que são os regulamentos técnicos específicos de cada uma das modalidades. E, em síntese, será o alcance da legislação hoje aprovada. Permitam-me, antes de nos colocarmos à disposição para as vossas perguntas, acrescentar apenas uma questão que há pouco, quando fiz a resenha global do comunicado, não vos dei nota. Relativamente à aprovação hoje pelo Conselho de Ministros da carreira especial no Ministério das Finanças, trata-se do primeiro passo de um trabalho que está a ser desenvolvido pelo Governo no sentido de definição de prioridades com um calendário, de acordo com as disponibilidades orçamentais, para poder ir revendo a situação das várias carreiras na função pública no âmbito exatamente do plano da reforma do Estado e da administração. Depois de vários anos em que, por razões de constrições orçamentais, nos fomos obrigados a ter um congelamento de todas as situações de carreiras e de promoções, está-se agora a abrir uma nova etapa em termos da reforma da administração, que passará necessariamente pela revisão sistemática e sucessiva de prioridades em termos de revisão de processos de carreiras. Ficamos então à vossa disposição para questões que nos queiram colocar. Bom dia, Wanda Proença da Lusa. Eu queria só esclarecer na sua primeira intervenção, quando falou do PER, portanto, isto é PER e também do CIREV, não é? Porque como só falou do PER, mas aqui diz CIREV, mas percebi bem, portanto, alarga-se às empresas alvo destes processos. Eu até aproveito, obrigado pela questão, para esclarecer, no diploma falar-se-á no PER e no CIREV, mas também genericamente, porque de hoje à amanhã pode haver uma alteração da denominação destes programas, falar-se-á genericamente em todos os programas de recuperação económica das empresas. Hoje em dia, aqueles que existem, de acordo com o código, o CIR, é o PER, e há o programa também aprovado por este Governo especial, que é o CIREV. Como sabe, no passado tinha outros nomes e de hoje à amanhã pode haver uma evolução. Portanto, para todos os programas de recuperação de empresas, o Fundo de Garantia Salarial passa a ser também uma possibilidade de se aceder, precisamente para evitar aquele bloqueio que eu referi, que é quando a legislação previa que apenas em situação de insolvência da parte das empresas se podia recorrer os trabalhadores podiam recorrer ao Fundo de Garantia Salarial. O que acontecia muitas vezes é que as estruturas representativas dos trabalhadores, numa atitude defensiva, pronunciavam-se contra os planos de recuperação,
para com isso não perderem o acesso ao Fundo de Garantia Salarial. E, portanto, o que se pretende com esta alteração, fundamentalmente, para além depois de outros ajustamentos em transposição de resto de algumas regras europeias, a transposição da diretiva que eu referi, mas o fundamental deste diploma é dar este salto qualitativo para que de resto vai ao encontro daquilo que foi a negociação com os parceiros em sede de concertação social. Bom dia, Ana Clotilde Correia, Agência Lusa. Para o Sr. Ministro, queria perguntar sobre a carta que é hoje noticiada no Jornal Público, 32 figuras portuguesas apelando ao Primeiro-Ministro para aproveitar o debate sobre a Grécia no Conselho Europeu para inverter as políticas de austeridade seguidas em Portugal. E ao Sr. Secretário de Estado, pergunta sobre, na sequência dos incidentes do Benfica Sporting, que levou ao corte de relações entre os clubes. Primeiro, como é que vê esse corte de relações e, sobretudo, queria lhe perguntar se ponderam algumas medidas para prevenir comportamentos violentos ou de incitamento à violência. Obrigada. Eu respondo-lhe já relativamente à primeira parte das questões que colocou. Não conheço essa carta, mas em qualquer circunstância a questão da Grécia está a ser tratada em Bruxelas, no conjunto da União Europeia, não foi tratada e não é tratada em sede do Conselho de Ministros e, portanto, não vou tecer quaisquer comentários aqui sobre esta matéria. Relativamente à questão que me coloca, eu não irei fazer qualquer comentário a um caso específico, mas queria recordar aqui que este Governo tem lidado com estas matérias a dois níveis. Desde logo a montante, com o lançamento de um Plano Nacional de Ética para o Desporto, que tem já mais de 2.000 ações em escolas e junto de jovens, procurando desta forma criar as condições para que comportamentos desviantes não se venham a refletir no futuro, mas também, fruto de um acordo feito com o Centro de Estudos Judiciários, incluir a formação dos senhores magistrados, na formação dos seus magistrados, a componente do direito do desporto. Pensamos também virá contribuir para isto. Relativamente às questões ligadas ao fenómeno de violência ao desporto, que repudiamos totalmente, seja ele qual for, gostaria também de recordar que foi este Governo que alterou a legislação no que respeita às condições de segurança nos recintos esportivos, ou seja, elevando os patamares que existiam, e que também ampliou os deveres dos promotores desportivos, que alterou o regime sancionatório, enfim, que em articulação com as forças de segurança a quem compete, digamos, a fiscalização destes fenómenos, fez um conjunto de alterações, quer ao nível de acesso, quer ao nível da regulamentação, dos materiais a entrarem nos recintos desportivos, assim como também da circulação das próprias pessoas. E por isso temos vindo a fazer este trabalho, mas acho que o mais importante, neste momento, penso que é fugindo àquilo que é a espuma dos dias, deixar um apelo que tenho feito já por várias vezes, independentemente dos fenómenos do fim de semana em causa, é de deixar um apelo a que todos os agentes esportivos contribuam de facto para um bom clima institucional de relacionamento, porque pensamos que questões laterais que contribuam para o aumento de tensão não vêm em nada contribuir para resolver seja o que for. Mas isto é, digamos, um teaser global, universal, que é dito e afirmado por mim ao longo de quase 2 anos que levo enquanto governante e que não deve ser, digamos, balizado fruto de qualquer tipo de acontecimentos. Deve ser assim o comportamento dos agentes, deve ser sempre o mesmo e deve-se contribuir sim para a positividade de todo o setor. Boa tarde, Patrícia Cerdeira, jornalista da Antena 1. Sr. Ministro, falou na eventual reformulação das carreiras da administração pública no âmbito desta medida aprovada em Conselho de Ministros para o Ministério das Finanças. Aquilo que lhe pergunto é reformular carreiras com todas as carreiras congeladas parece-me um pouco estranho. Quero clarificar isto, porque se as carreiras continuam congeladas, estamos a reformular para quê? Muito obrigada. Foi deficiência minha, seguramente, porque se não entendeu foi porque eu me expliquei mal. Obrigado pela questão. O que eu disse e o que está a acontecer é que está a ser desenvolvido um trabalho no Ministério das Finanças, que tem a responsabilidade de gestão da administração pública, naturalmente que é articulação com os ministérios sectoriais, no sentido de, paulatinamente e sistematicamente, se ir retomando um trabalho que ficou congelado
nos últimos 3 anos, 4 anos, fruto da situação delicadíssima em termos de emergência financeira em que o país foi lançado, que é um trabalho necessariamente de revisão e atualização das carreiras. Esse trabalho tem que obter prioridades. Começámos por aqui. Este foi a primeira das carreiras, foi a primeira prioridade que foi definida pelo Governo, mas o trabalho continua, terá de continuar necessariamente. Há uma atualização a fazer depois de 4, 5 anos de grandes dificuldades a nível de promoções e de atualização das carreiras na função pública, não apenas no âmbito do Ministério das Finanças, é uma questão que extravasa e que é um pouco transversal a todos os setores da administração pública, mas obviamente de acordo com as disponibilidades do país isto tem que obedecer a prioridades e portanto o trabalho que eu referi que está a ser feito pelo Ministério das Finanças é um trabalho exatamente de identificação dessas prioridades e de calendarização da forma como se pode ir fazendo, concretizando essas revisões de carreiras e de situações dentro da administração pública. Boa tarde, Sr. Ministro. Ontem o Secretário de Estado dos Transportes disse que as propostas, que o Governo já estava aberto a receber propostas para a TAP, uma vez que a informação já estava disponibilizada aos potenciais compradores da empresa. Eu não sei se isso foi discutido hoje em Conselho de Ministros, mas tem conhecimento se alguns dos interessados na TAP já apresentaram propostas para comprar a companhia aérea? Obrigado. Obrigado pela questão. Não, respondendo diretamente em relação ao Conselho de Ministros, não foi matéria que tivesse hoje sido abordada no Conselho de Ministros. Posso de qualquer maneira precisar aquilo que foi dito ontem já também pelo Sr. Secretário de Estado, de resto no debate no Parlamento, na Assembleia da República, que ontem teve lugar, foi que está já definido o prazo para a apresentação das propostas firmes, que é 15 de maio. Portanto, as propostas serão apresentadas até 15 de maio. Esta semana o que aconteceu foi, de acordo, eu sei que conhece bem os processos normais de privatização, o que aconteceu foi o início do chamado Data Room, em que as empresas começaram a poder aceder, levantar contas e dados relativos à própria empresa, que são aqueles que vão, digamos assim, em princípio, municiar os interessados, os candidatos interessados, para a formulação das suas propostas, porque estas propostas têm que ser propostas naturalmente fundamentadas e baseadas no conhecimento exato de qual é que é a realidade económica e financeira da própria empresa. E, portanto, este processo é um processo que está neste momento, arrancou já, e a data que foi anunciada ontem pelo Sr. Secretário de Estado é a data que já está definida pelo Governo de acordo com o processo de privatização e com o caderno de encargos, que aponta para o dia 15 de maio como data para a apresentação das propostas firmes nos termos das regras do processo de privatização. Sr. Ministro, gostaria de saber em que ponto é que está o pacote de medidas de luta antiterrorismo. Havia a expectativa de que esse assunto pudesse ser discutido neste Conselho de Ministros. Já se percebeu que não estava, pelo menos não consta aqui, deste comunicado. Em que ponto é que está e quando é que espera poder dar novidades sobre isso? Obrigado pela sua questão. Não está porque não está fechado o assunto. Tanto esse assunto do combate ao terrorismo como também outro assunto que tem vindo a ser trabalhado pelo Governo e está em fase terminal, que tem que ver com a alteração da legislação relativa às autorizações de residência para investimento. É matéria, como sabe, o Governo tem em fase adiantada, está de resto neste momento a terminar os contactos com os partidos políticos que se disponibilizaram para articular com o Governo ou apresentar contribuições ao Governo relativamente à revisão desta legislação. Eu presumo, não lhe quero dar garantia absoluta porque não a posso dar, mas presumo que sejam matérias que possam ficar fechadas no Conselho de Ministros da semana que vem. Foram genericamente hoje, voltaram a ser abordadas em Conselho, mas não ainda para a sua conclusão. Talvez na próxima semana possa ser feito, até porque todas estas matérias envolvem propostas de lei que têm que ser enviadas
para o Conselho, para a Assembleia da República, que são matérias de reserva da Assembleia da República, tocam matérias de reserva legislativa da Assembleia da República e, portanto, há todo o interesse do Governo em, até ao final do mês de fevereiro, poder colocar estes assuntos na Assembleia da República, por forma a que eles possam ser agendados e discutidos em tempo útil para terem efeitos rapidamente na legislação nacional.